Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. Foi em pesquisas espaciais, o sujeito estava lá fazendo estudo de micro-ondas, o chocolate derreteu no bolso dele e ele... Por que isso, né? E dali, dessa ideia do chocolate derreter porque estava próximo do micro-ondas, né, surgiu o micro-ondas, que hoje existe em quase todos os lares, né, do mundo inteiro. As pessoas não sabem, mas os alimentos que a gente consome, como por exemplo o trigo, o milho, o algodão que é utilizado para fabricar nossas roupas, por exemplo, tudo isso que nós consumimos hoje, na realidade, são reflexos de dezenas de anos de pesquisa genética. Quando a gente vai a um supermercado, por exemplo, praticamente nada é selvagem. Todos os alimentos que a gente encontra na prateleira, tomate, alface, tudo isso passou por ciclo de melhoramento vegetal nas últimas 70, 80 décadas, né? Ninguém pensa nisso, né, quando você está comprando uma espiga de milho, que na realidade esse não é o milho que os nossos ancestrais conheceram há 6.000 anos atrás. Qualquer um lembra aqui, há 30 anos atrás, se a gente pudesse se comunicar para São Paulo, às vezes era mais rápido sair de carro do que por telefone, né? Hoje, em qualquer canto, você está lá no meio da mata, você pega o celular e funciona, e você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, aí você pergunta assim, o que tem por detrás disso? Toda a pesquisa de semicondutores, pesquisa de ciência dos materiais, que tem na formação desses materiais, né, que vai formar cada vez materiais menores, microscópicos, nanoscópicos, né, e que tem funcionalidade. A ciência é uma presença constante no cinema, né? É claro que o cientista que aparece no cinema, ele é um pouco reflexo da percepção que a sociedade tem desse cientista, mas essa imagem que o cinema transmite do cientista também reforça uma percepção da sociedade em geral a respeito do que é o cientista, de como que ele é, como é que ele trabalha, como ele se comporta, como ele se parece, né? Isso é tudo muito reforçado pelo cinema. A exposição da ciência no cinema aumenta o interesse do público pela ciência, né? A ciência é alimentado, o interesse na ciência é alimentado em grande medida, não só pelo cinema, mas pelos desenhos animados, pelas histórias em quadrinhos em que cientistas aparecem. E isso é uma justificativa, é claro, para a gente que trabalha com ensino de ciências, defender que a gente tem que ver esses filmes, tem que ver como é que aparece o cientista nesses filmes, né? E discutir isso com os alunos. De um jeito ou de outro, via de regra, como é que é o cientista que aparece, né? Por exemplo, esse do Homem-Aranha. É um sujeito certamente de aparência pouco confiável, né? Um pouco desgrenhado, meio enlouquecido, com um olhar vidrado, né? Que está obcecado por atingir aquele objetivo, que é solitário, ele trabalha sozinho, contra tudo e contra todos, né? Agora, recentemente, meu filho assiste Ben 10, eu me lembrei. Tem um episódio de um sujeito que cria animais monstruosos. Ele pega um ratinho, bota numa máquina lá e vira um rato enorme, gigantesco. E por que ele faz isso? Porque ele era um forte candidato a ser ganhador de um prêmio equivalente ao Nobel e ele foi preterido por um outro cientista. Então, para se vingar da humanidade, ele está criando esses monstros e solta os monstros em Nova York, né?
Por quê? Porque ele é um sujeito despeitado, ele quer lá conquistar o prêmio dele a qualquer preço, inclusive destruindo a cidade, né? Mas ele larga seus monstros, e é aquele sujeito que vive então num quarto escuro, no subúrbio de Nova York, tudo sujo, tudo podre, tudo imundo, ele não limpa o quarto, ele só está pensando no seu experimento, né? E ele mesmo vira também objeto desse experimento. Quer dizer, é o estereótipo. Esse episódio do Ben 10, da primeira temporada, por sinal, é muito interessante para pensar nesse cientista que ele chega à loucura, nesse caso, para ter o reconhecimento da sociedade, né? Mas ele trabalha só. Ele não só não tem aliados, como ele trabalha contra todos. Aquela visão mesmo daquele cientista alucinado, cabelo arrepiado, né? Aquele físico que quer dominar o mundo, que, né, alheio completamente. Então, a partir do Tesla, você começou a criar esses personagens no cinema, né, de cientista que quer dominar o mundo. Tesla foi um físico em que ele foi o criador do gerador de correntes alternadas. Quando houve um concurso de qual seria o melhor gerador, o de corrente contínua ou de corrente alternada, o Tesla ganhou. O Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada elétrica, ele perdeu. Só que quem ficou rico foi o Edison. O Edison, além de ser um cientista, ele era um empresário, né? Ele tinha uma visão econômica da coisa. O Tesla não. O Tesla e os soviéticos começaram a dominar o espaço. Então começou a se fazer uma corrida nos Estados Unidos por uma questão política. Não era só por entender a ciência pela ciência, foi uma outra razão, uma razão política, né, de domínio do mundo, um domínio tanto econômico quanto político no mundo. Começou-se a incentivar o estudo da ciência nos Estados Unidos. Desde que a comunicação social se estabeleceu, ela sempre passou essa imagem do cientista como um cara de óculos. Eu, curiosamente, uso óculos, mas como uma pessoa mais velha, uma pessoa que fica trancada no seu laboratório o tempo inteiro. Eu acho que isso vem de veículos, como até mesmo as revistas em quadrinho, né? O Superman, X-Men, as personagens que têm laboratório aparecem dessa forma distanciada da realidade, mas não é assim, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu saio para tomar minha cerveja. Eu sou uma pessoa comum. Assim como o advogado desempenha as suas funções, o médico, eu desempenho as minhas de fazer pesquisa, né? Mas não sou diferente de nenhum outro profissional, na realidade. Nesse mesmo trabalho, o que ele vê é que o conhecimento científico, segundo o cinema, ele é obtido por meio de experimentação, seja em seres humanos ou em animais, né? Um pouquinho em trabalhos de campo, principalmente no caso da antropologia, da arqueologia, por pessoas geniais. O cientista é um gênio, né? Não é um cidadão comum. Muito frequentemente por acidente, vide a mosca, né? O cara topa com um problema aí ou o Incrível Hulk também, com uma ênfase muito grande nos resultados e muito pouco se fala sobre os processos. A gente sabe que o cara fez um negócio que produziu aquele problemão lá que agora todo mundo tem que resolver. Mas como que ele chegou àquilo? O cinema não está interessado nisso, ele está interessado no problema que ele criou, não em como é que ele criou o problema. Então, no caso do Indiana Jones, dá para você ver como é que é. Você vê que existe a forma de como que você busca o artefato, você faz o estudo, você tem a parte da universidade, em que ele fica inserido dentro da universidade, mostrando como que é a realidade dentro da universidade. Aí depois, e nos momentos em que ele não está em sala de aula, como é que ele vai buscar fazer a pesquisa. No caso do Indiana Jones, é que ele vai a campo. Então ele tem que ir lá nos locais para buscar esses artefatos. Outra coisa é que, é claro que as questões da ciência que são abordadas pelo cinema, elas vão mudando segundo o contexto em que o filme é produzido, né? Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o grande tema era a radioatividade. Esse tema surgiu um pouco com o final da Guerra Fria, você não vê mais muitos filmes sobre radioatividade. O Eu Sou a Lenda é um caso desses, né? A primeira versão, que é uma versão muito antiga,
eu nem sei qual é a fonte da desgraça. Mas a segunda que eu vi, um filme com Charlton Heston, da década de 70, a humanidade foi quase levada ao extermínio por uma catástrofe nuclear. E nessa refilmagem com o Will Smith, é um vírus. Não é à toa que mudou a fonte da desgraça, né? A fonte da desgraça na década de 70, que vivia sob a ameaça de um conflito nuclear de extermínio, vivia na Guerra Fria, era a bomba. E eram as consequências da radiação. Hoje, em tempos de gripe suína, de gripe aviária, né, de ébola, o pesadelo não é mais a radiação, né? Um dos pesadelos são as epidemias, são essas epidemias pandêmicas que podem destruir a humanidade. Então, o mesmo filme, a mesma história tem, vamos dizer assim, flagelos diferentes como desencadeadores. O contexto histórico da ciência e da humanidade também, das questões que afligem a humanidade, vai ter repercussões sobre como a mesma história pode ser contada em tempos diferentes. Existe um filme novo com o Brendan Fraser, né, que é um ator bastante popular, e também o Harrison Ford. A tradução literal seria Medidas Extremas, e é um filme que trata de um pai, um industrial com bastante dinheiro, e que tem 2 filhos que sofrem de uma doença genética rara, uma doença autossômica recessiva, e a pressão que esse pai faz para financiar a pesquisa, para conseguir fazer com que a pesquisa avance a tempo de salvar a vida dos filhos dele. No caso do Brasil, esse financiamento vem praticamente só do governo. Agências do governo que financiam a pesquisa, as indústrias, os empresários, é muito raro que eles se proponham a financiar a pesquisa, porque eles sempre precisam de resultados imediatos. E a ciência não responde quando a gente quer, ela tem o seu tempo próprio, né? A gente, sem dúvida nenhuma, vive mais, em grande medida por causa da ciência, tem objetos e facilidades em função que são decorrência da ciência e da tecnologia, mas em nenhum momento a ciência pode prometer um conhecimento pronto e acabado. A outra coisa importante é entender o que é o conhecimento científico. As verdades científicas são, por natureza, contestáveis, refutáveis, e elas podem deixar de valer. Estou me lembrando da crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né, em que ele se queixa, né, dos tantos ovos preparados de tantas maneiras deliciosas que ele deixou de comer porque disseram que ovo fazia mal. E agora, pronto, agora ovo não faz mal. Quem é que vai me ressarcir por isso? Então a notícia é: cientistas provaram que... Mas em nenhum momento a matéria, a reportagem diz como é que ele fez a pesquisa, quem é que está validando essa pesquisa, né? Como é que ela foi verificada pela comunidade. O sujeito pega o resultado que interessa, que vende, e diz: ovo faz mal. Ou daqui a 3 anos ele diz: olha, teve uma pesquisa num laboratório lá que disse que ovo não faz mal. E o Veríssimo, eu acho que ele retrata muito bem a perplexidade do cidadão médio, que não conhece esses processos todos e que só recebe a notícia lá final pasteurizada. O que eu faço? Eu posso, afinal, eu não posso comer ovo. Mas é assim, essa é a natureza da ciência. Isso não a torna menos valiosa. Ao contrário, eu acho que isso torna a ciência um tipo de conhecimento de maior valor, porque ela é capaz de se pôr em xeque por mecanismos que são dela mesma, né? Agora, isso não impede que a gente também ponha a ciência em xeque, né? Também critique, também seja capaz de, reconhecendo o seu valor, opinar, ter um juízo a respeito do que é feito na ciência, entender como se faz a ciência e participar da tomada de decisão sobre as coisas da ciência. É papel da sociedade também cobrar, na realidade,
o que ela espera da ciência, o que ela vê como prioridade da ciência, não é? Porque, claro, que eu sempre vou achar que o meu trabalho é o mais importante do mundo, assim como o médico vai achar, o advogado vai achar. Agora, no caso do nosso trabalho, né, de pesquisador, a gente tem que se preocupar com o anseio, com a resposta que a sociedade quer. Conheço vários físicos que criticam determinados filmes de ficção científica por violar determinadas leis da física. Assim como você vê lá naves, né, que estão no espaço e que chocam uma com a outra e você escuta uma grande explosão, né? Como a gente sabe que o som só se propaga se tiver um meio, no vácuo o som não se propaga, como é que a gente fica escutando aquele som, né? Então aquilo ali é só para o quê? Senão o filme ficaria mudo o tempo todo. Só através da imaginação do cinema ou através dos livros, né, que é possível você trabalhar com esses resultados. Fora isso, né? Senão, e eu acredito que é importante você trabalhar com o imaginário das pessoas, porque isso faz com que a pessoa busque, né? Vai além. Não é obrigação do cinema apresentar essa ciência, né? Agora, eu acho que a gente, que é espectador, tem a obrigação de pensar sobre isso, né? De se perguntar, será que é assim mesmo que se faz ciência? Né? Conversar com o cientista, conversar com as pessoas que trabalham com isso. Né? Você trabalha assim? Você é solitário? Né? Você sei lá, trabalha num laboratório? Né? Que tipo de investigação você faz? Eu acho que essa é uma obrigação do público, né? Além de se divertir, é claro, né? E ele vai se divertir mais com esse outro filme que apresenta esse glamour todo, né, do que com um filme que a gente não quer um documentário do cinema comercial. Do cinema comercial a gente quer diversão, né? E é claro que ele vai explorar aquilo que é mais divertido. Agora é essa. Descobriram que o ovo afinal não faz mal. Durante anos nos aterrorizaram. Ovos eram bombas de colesterol. Não eram apenas desaconselháveis, eram mortais. Você podia calcular em dias o tempo de vida perdido cada vez que comia uma gema. Cardíacos deviam desviar o olhar se um ovo fosse servido no prato vizinho. Ver ovo fazia mal. E agora estão dizendo que foi tudo um engano. Ovo é inofensivo. O ovo é incapaz de matar uma mosca. Sei não, mas me devem algum tipo de indenização. Tá, eu sei, manteiga ainda não foi liberada, mas é só uma questão de tempo.